O sistema de irrigação foi concluído no início do verão. No dia da demonstração, o conde e sua corte reuniram-se nas margens do rio. Lorenzo deu sinal, e as comportas foram abertas. A água fluía para a grande roda, que começou a girar com um gemido profundo de madeira e metal. Através de uma série de engrenagens e correias, o movimento era transmitido às bombas, que começaram a elevar a água para os canais de distribuição. Functional perfeitament. Por horas, a água fluía para terraços que há séculos dependiam apenas da chuva. O conde estava radiante. Lorenzo, anunciou ele para a corte reunida, você trouxe mais valor a Montefeltro do que 10 vitórias militares. Nos olhos de Rodolfo, Lorenzo viu o ódio cristalizar-se em algo perigoso e sólido. Análise técnica. Sistemas mecânicos complexos frequentemente falham não por defeito de projeto, mas por interferência externa. Paralelo com sistemas sociais e políticos. Naquela noite, houve uma grande celebração no salão principal do castelo. Lorenzo, normalmente relutante em eventos sociais, foi obrigado a comparecer. Sentado à mesa principal, observava Isabela dançar com seu marido. A maneira como suas mãos se encontravam, a distância entre seus corpos, ele estudava esses detalhes com a mesma atenção que dedicava aos mecanismos de suas invenções, encontrando neles uma linguagem silenciosa de afeto contido. Foi durante a terceira dança que ela se aproximou dele. O conde foi chamado para uma reunião urgente, sussurrou. Encontre-me na biblioteca quando a lua atingir seu ponto mais alto. O coração de Lorenzo acelerou-se como as engrenagens de um relógio quando a mola principal é tensionada ao máximo. A biblioteca do castelo era uma sala alongada com estantes que chegavam ao teto, cheia de volumes encadernados em couro e pergaminhos guardados em caixas de cedro. A luz da lua entrava pelas estreitas janelas em arco, pintando listras prateadas no chão de pedra. Isabela estava diante de uma das estantes, seus dedos traçando os lombos dos livros. Sabe, disse sem virar-se, às vezes sinto que estas páginas são minha única companhia verdadeira. Você não está sozinha, Lorenzo respondeu, sua voz mais rouca do que pretendia. Ela virou-se então, e na luz prateada ele viu as lágrimas em seus olhos. Estou, Lorenzo, de uma maneira que você não pode imaginar. Casada com um homem que me vê como mais um de seus tesouros, uma joia para exibir, não uma mente para conversar. Ele deu um passo à frente. Isabella! Não. Ela ergueu uma mão. Não diga nada. Porque se você disser, se você admitir o que ambos sentimos, não conseguirei negá-lo a mim mesma. Mas já era tarde. Os sentimentos, como a água contida por uma represa, haviam encontrado uma fissura e agora fluíam irresistivelmente. Ela fechou os olhos. Há 3 noites, sonhei que estávamos em Florença. Você tinha uma oficina perto do Ponte Vecchio, e eu ajudava você em seus projetos. Accordiai carando. Lorenzo cruzou a distância entre eles. Seus dedos encontraram os dela, e pela primeira vez, as mãos do inventor e da nobre se entrelaçaram não sobre um livro ou diagrama, mas simplesmente porque precisavam estar unidas. Existe um projeto, ele sussurrou. Um que não mostrei a ninguém. Um sistema de defesa para o castelo, catapultas que disparam com precisão matemática, portas que se fecham com mecanismos automáticos. Se eu apresentá-lo ao conde, se eu provar meu valor além da irrigação, ele poderá oferecer-lhe o que você realmente deseja. Isabela completou, sua voz um fio de esperança. Títulos, terras, talvez até a anulação de um casamento infeliz. Foi uma fantasia perigosa, um castelo construído sobre a areia movediça da ambição e do desejo. Mas naquela noite, na biblioteca silenciosa, parecia não apenas possível, mas inevitável. Registro emocional. O amor proibido segue padrões de tensão e liberação semelhantes aos sistemas de molas estudados para catapultas. A energia acumulada deve eventualmente encontrar uma saída, frequentemente destrutiva. Lorenzo começou a trabalhar no sistema de defesa com uma intensidade que até mesmo Marco achou alarmante.
Dias e noites fundiam-se em uma sequência contínua de cálculos, desenhos, testes com modelos em escala. O projeto era ambicioso, uma rede de mecanismos que transformaria o castelo de Montefeltro em uma fortaleza praticamente impenetrável. A peça central era uma catapulta de tração que usava um sistema de contrapesos e alavancas para lançar projéteis com precisão sem precedentes. Lorenzo baseou o design em seus estudos de anatomia. O braço da catapulta funcionava como braço humano, com tendões de corda e músculos de madeira e pedra. Foi durante o teste do primeiro protótipo em escala real que a tragédia começou a se desenrolar. No pátio de treinamento, diante de uma audiência que incluía o conde, Rodolfo e vários membros da corte, Lorenzo preparou a catapulta. O alvo era uma estrutura de madeira construída especificamente para o teste, a 200 metros de distância. Quando eu der o sinal, Lorenzo instruiu Marco, solte o mecanismo de retenção. A tensão no pátio era palpável. Rodolfo observava com uma expressão que Lorenzo não conseguiu decifrar. Não era o desdém habitual, mas algo mais calculado, mais perigoso. Lorenzo ergueu a mão. Agora! Marco puxou a alavanca. Houve um estalo seco, o som de madeira sob tensão extrema, e então o braço da catapulta girou para frente com força tremenda. A pedra de 10 quilos foi lançada ao ar, descrevendo um arco perfeito contra o céu azul. E então o inesperado aconteceu. Em vez de continuar em sua trajetória, o braço da catapulta continuou seu movimento, girando além do ponto de parada planejado. Houve um estalo horrível, seguido por gritos. O mecanismo de retenção havia falhado, e o braço de madeira desintegrou-se em estilhaços que voaram como metralha. Lorenzo viu Marco cair, uma lasca de madeira do tamanho de uma adaga cravada em seu peito. O jovem assistente olhou para seu mestre com uma expressão de surpresa absoluta, como se não conseguisse compreender o que havia acontecido. Marco! Lorenzo correu para ele, mas já era tarde. O sangue jorrava da ferida, escuro e vital, seguindo os padrões que Leonardo estudaria anos depois em suas investigações anatomicas. O rapaz tentou falar, mas apenas um borbulhar vermelho saiu de seus lábios. Rodolfo foi o primeiro a se mover. Prendam-no! Sua voz ecoou no pátio silencioso. O inventor assassinou seu próprio assistente. Análise forense post-mortem. A falha do mecanismo apresenta características inconsistentes com o erro de projeto. Cortes precisos nas travas de retenção sugerem sabotagem premeditada. Paralelo com o caso da viga de suporte anterior asterisco. Lorenzo foi arrastado para as masmorras do castelo. Na cela fria e úmida, ouvindo os pingos de água que caíam regularmente como o tic-tac de um relógio macabro, ele reconstruiu mentalmente os eventos. O mecanismo de retenção, testara-o pessoalmente apenas na manhã anterior. Funcionara perfeitamente. A menos que... A porta da cela abriu-se. Isabela entrou, sua capa negra escondendo seu rosto. Temos pouco tempo, sussurrou. Rodolfo convenceu Alberto de que você é uma ameaça. Ele falou de feitiçaria, de pactos demoníacos para explicar seus conhecimentos. O mecanismo foi sabotado, Lorenzo disse, sua voz rouca pela emoção contida. Assim como a viga do sistema de irrigação. Isabela assentiu, seu rosto pálido na luz fraca da tocha. Encontrei isto na oficina de Rodolfo. Ela estendeu a mão. Em sua palma estava uma lima fina, do tipo usado para trabalhos de precisão em metal. Presa em suas ranhuras, um fragmento minúsculo de bronze que combinava exatamente com o material do mecanismo de retenção. Por quê? Lorenzo perguntou, embora soubesse a resposta. Ele me deseja, Isabela disse simplesmente. Sempre desejou. Com você fora do caminho e Alberto, convenientemente eliminado, ele herdaria o título e a esposa. A frieza da revelação fez Lorenzo estremecer. Temos que avisar o conde. Alberto não ouvirá. Rodolfo é seu sangue, seu herdeiro. Você é apenas um inventor, um plebeu com ideias perigosas.
Ela colocou a mão sobre a dele. Há apenas um caminho. Você precisa fugir. Esta noite. E você? Vicariae. Tentarei expor Rodolfo quando a oportunidade surgir. Lorenzo apertou sua mão. Não. Venha comigo. Podemos ir para Florenca, para Milhão. Ela abanou a cabeça, lágrimas finalmente rompendo as barreiras. Se eu fugir, sua culpa parecerá confirmada. Além disso, ela hesitou. Há uma criança dentro de mim. O mundo parou. No silêncio da masmorra, Lorenzo sentiu uma tempestade de emoções, alegria, terror, amor, desespero, que nenhum de seus mecanismos poderia ter criado ou contido. Isabela sussurrou. Mantenha-o em segurança. Um dia, quando for seguro, voltarei a você. Ela entregou-lhe um pequeno pacote. Documentos falsos. Dinheiro. Vá para o norte, para Veneza. Encontre trabalho em um estaleiro. Eu o encontrarei quando puder. Naquela noite, com a ajuda de Isabela, Lorenzo escapou do castelo. Sua última visão dela foi na porta secreta que levava aos bosques, uma figura em preto contra a luz das tochas, a mão erguida em um gesto de despedida que parecia uma promessa. Registro de fuga. O movimento humano através de espaço restrito segue padrões fluido-dinâmicos. Estudos posteriores sobre a eficiência do movimento em condições de estresse seriam valiosos. A vida em Veneza foi uma existência de sombras. Lorenzo, agora usando o nome de Giovanni Battista, encontrou trabalho nos famosos estaleiros da Sereníssima. Sua mente, no entanto, permaneceu em Montefeltro. Todos os dias, ele esperava por notícias, por uma mensagem que nunca chegava. Ele soube do destino de Isabela através de um mercador florentino que passava por Veneza. O conde Alberto havia falecido subitamente, um veneno, diziam as más línguas. Rodolfo assumirá o título. Isabela desaparecera do castelo na mesma noite da morte do conde. Alguns diziam que fugira, outros, que Rodolfo a mantinha prisioneira em uma torre remota. Os mais sombrios sussurravam que ela jazia no fundo de um dos muitos poços do castelo. Lorenzo caiu em um desespero silencioso. Seus dias nos estaleiros eram preenchidos com o trabalho mecânico de construir navios, mas suas noites eram consumidas por projetos cada vez mais complexos e perigosos. Ele começou a desenhar máquinas de guerra, não para vender, mas como uma forma de vingança imaginária. Catapultas que podiam lançar fogo grego a distâncias impossíveis, torres de cerco que se montavam sozinhas, portas explosivas que matavam quem tentasse forçá-las. Foi durante este período que ele fez sua descoberta mais importante, não uma máquina de guerra, mas um princípio que mudaria tudo. Estudando o voo dos pássaros sobre a lagoa veneziana, ele começou a desenhar planos para uma máquina voadora. Não as asas batentes ridículas que outros inventores propunham, mas um dispositivo baseado em princípios aerodinâmicos reais, com superfícies curvas que criavam sustentação, controles que permitiam manobras precisas. Anotação técnica. O estudo do voo das aves revela princípios universais de aerodinâmica. As asas funcionam como superfícies de sustentação, não como remos. Aplicação potencial em dispositivos humanos requer consideração da relação potência-peso asterisco. Anos se passaram. Lorenzo, agora com 45 anos, tornará-se um homem diferente, mais magro, mais severo, seus cabelos quase totalmente grisalhos. Mantinha uma pequena oficina perto do arsenal, onde trabalhava em seus projetos em segredo. A única luz em sua vida era a memória de Isabela e a esperança de que seu filho, ele estava certo de que seria um menino, ainda vivesse. Então, em uma tarde de outono, a mensagem chegou. Um jovem de cerca de 16 anos apareceu em sua oficina. Tinha os olhos verdes de Isabela e o queixo teimoso de Lorenzo. Usava roupa simples, mas sua postura era de alguém acostumado a comandar. Meu nome é Alessandro, disse o jovem, sua voz uma mistura curiosa de autoridade e incerteza. Isabela de Montefeltro era minha mãe.
Lorenzo sentiu o chão ceder sob seus pés. Onde? Como? Ela vive, Alessandro disse rapidamente. Escondida em um convento nas colinas acima de Florença. Rodolfo a manteve prisioneira por anos, mas ela conseguiu enviar-me para ser criado por parentes distantes. Agora que sou adulto, ela me enviou para encontrá-lo. A história que Alessandro contou foi uma tapeçaria de sofrimento e resistência. Após a fuga de Lorenzo, Rodolfo assumirá o controle total. Isabela, descobrindo que estava grávida, fingiu submeter-se a ele enquanto secretamente planejava sua fuga. Quando Alessandro nasceu, Rodolfo acreditou que a criança era sua, dando a Isabela a alavancagem de que precisava. Ela fingiu loucura, Alessandro explicou. Uma loucura tão convincente que Rodolfo a trancou em seus aposentos, envergonhado. Foi assim que ela teve acesso à biblioteca, aos documentos. Ela passou anos documentando os crimes dele, assassinatos, torturas, traições. Lorenzo ouviu com uma mistura de dor e orgulho. A mulher que amara não apenas sobrevivera, mas lutara com as únicas armas que tinha, sua inteligência e paciência. E agora? Ele perguntou. Agora, Alessandro disse, seus olhos verdes brilhando com determinação, minha mãe quer justiça. E ela acredita que você pode fornecer os meios. Isabela enviará com Alessandro não apenas sua história, mas também desenhos detalhados do castelo de Montefeltro, passagens secretas, pontos fracos nas defesas, os horários das guardas. E uma ideia, um plano que só poderia ter vindo da mente que uma vez compreenderá os princípios por trás de seus projetos de irrigação. Ela quer que você construa uma máquina, Alessandro disse. Não para destruir o castelo, mas para desmoralizar Rodolfo. Para mostrar a todos que seu poder é uma ilusão. Lorenzo estudou os desenhos. O castelo era uma fortaleza quase impenetrável, mas quase era a palavra-chave. Cada sistema defensivo tinha uma vulnerabilidade, cada parede tinha um ponto fraco. E Isabela os identificara a todos. Nos meses seguintes, Lorenzo e Alessandro trabalharam juntos. O jovem tinha a agilidade física de sua idade e uma inteligência rápida que lembrava a de sua mãe. Lorenzo ensinou-lhe os princípios da mecânica, da física, da engenharia. E Alessandro, por sua vez, trouxe algo que Lorenzo perderá, a capacidade de esperar, de planejar com paciência. A máquina que projetaram era uma obra de gênio perverso. Baseada nos princípios da máquina voadora que Lorenzo desenvolvera em Veneza, era na verdade um dispositivo de infiltração, um planador silencioso que poderia transportar um homem sobre as muralhas do castelo na escuridão da noite. Mas seu verdadeiro propósito não era transportar um invasor, mas uma mensagem. Ele se gaba de que Montefeltro é impenetrável, Isabela escrevera em uma de suas cartas secretas. Mostre-lhe que não é, mostre a todos. Projeto técnico, planador de estrutura leve baseado em princípios aerodinâmicos observados em aves de rapina noturnas. Controle simples para descida controlada. Capacidade de carga para pacote de demonstração simbólica asterisco. A noite do ataque foi escolhida com cuidado, o Festival da Colheita, quando Rodolfo daria um banquete para seus vassalos. O castelo estaria cheio de testemunhas, sua guarda reduzida pelos festejos. Lorenzo e Alessandro posicionaram-se na colina oposta ao castelo, a uma distância calculada com precisão matemática. O planador, construído com madeira leve e tecido encerado, esperava como um grande pássaro de presa pronto para decolar. Lembre-se, Lorenzo instruiu seu filho. Não é para machucar ninguém. Apenas deixe o pacote no pátio central e use a corda para descer pela muralha leste. Eu esperarei no ponto combinado. Alessandro assentiu, seus olhos sérios. Ele pagará pelo que fez a ela, pelo que fez a nós. O vento era favorável, uma brisa constante que soprava em direção ao castelo. Alessandro correu colina abaixo, o planador ganhando velocidade até que seus pés deixaram o chão. Por um momento terrível, Lorenzo temeu que o dispositivo falhasse, que visse seu filho cair como Ícaro.
Mas então as asas capturaram o vento, e Alessandro subiu em um arco gracioso sobre as árvores. Da colina, Lorenzo observou através de um telescópio que ele mesmo construíra. Viu a silhueta escura do planador contra o céu estrelado, movendo-se silenciosamente como um fantasma. Viu-o passar sobre as muralhas, desaparecer no pátio central. Alguns minutos depois, uma pequena luz tremeluziu no topo da muralha leste, o sinal de que Alessandro escapara com sucesso. O pacote que Alessandro deixará no pátio continha 3 itens: uma cópia dos documentos que Isabela coletara sobre os crimes de Rodolfo, uma miniatura perfeita do sistema de irrigação que Lorenzo construíra anos antes, e uma única pena branca, a assinatura simbólica de sua intrusão aérea. O efeito foi devastador. Na manhã seguinte, os documentos circulavam entre os vassalos de Rodolfo. A miniatura do sistema de irrigação, uma lembrança do homem que Rodolfo traíra, foi colocada no lugar de honra na mesa do banquete, uma afronta impossível de ignorar. E a pena branca, fincada no topo do estandarte de Rodolfos, ombava de suas pretensões de segurança. Rodolfo reagiu com a fúria previsível de um homem cujo poder se baseava no medo. Accusu Phytocaria, Traco, Conspiraco. Mas desta vez, as sementes de dúvida que Isabela plantara durante seus anos de cativeiro germinaram. Seus vassalos, já cansados de sua crueldade e incompetência, começaram a questionar abertamente. Foi então que Isabela fez sua jogada final. Seguindo seu plano, Alessandro retornou ao castelo, não como invasor, mas como herdeiro legítimo. Com ele, trouxe não apenas as provas dos crimes de Rodolfo, mas também uma petição assinada por vários nobres importantes da região, exigindo que Rodolfo fosse submetido a julgamento. O confronto ocorreu na grande sala, o mesmo salão onde Lorenzo apresentará seu sistema de irrigação tantos anos antes. Rodolfo, sentado no trono que usurpara, enfrentou o jovem que tinha seus olhos. Você é o bastardo de uma louca e um traidor, Rodolfo cuspiu. Alessandro não se moveu. Suo filho de Lorenzo di Giovanni e Isabella di Montefeltro. E trago testemunhas. Foi quando Isabela entrou. Ela estava mais velha, seu rosto marcado pelos anos de sofrimento, mas ainda com a dignidade que Lorenzo amara. Usava um vestido simples de lã cinza, sem joias, sem adornos. E ainda assim, quando entrou na sala, toda a atenção voltou-se para ela. Rodolfo de Montefeltro, sua voz era clara e firme, ecoando na sala silenciosa. Acuso-o do assassinato de seu primo Alberto. Acuso-o da falsa prisão e tortura de inocentes. Acuso-o de traição contra seu próprio povo. O que se seguiu foi um julgamento sumário. As provas que Isabela apresentou eram irrefutáveis: documentos, testemunhas, até mesmo uma confissão assinada por um dos assassinos de Alberto, que ela subornara com promessas de clemência. Rodolfo foi destituído naquele mesmo dia. Alessandro, como o único herdeiro legítimo, foi declarado conde de Montefeltro. E Isabela, finalmente livre, deixou o castelo que fora sua prisão por quase 2 décadas. Observação histórica: sistemas de poder baseados no medo são estruturalmente instáveis. Uma única falha na percepção de invencibilidade pode desencadear colapso total. O reencontro de Lorenzo e Isabela ocorreu no mesmo bosque onde eles se separaram 18 anos antes. Ela chegou a cavalo, vestindo roupas de viagem simples. Ele esperava de pé, suas mãos de inventor tremendo não com idade, mas com emoção. Eles ficaram parados, olhando um para o outro por um longo momento. Então Isabela desmontou e correu para seus braços. Não houve palavras, nenhuma eram necessárias. Os anos de separação, de sofrimento, de esperança mantida viva contra todas as probabilidades, dissolveram-se no simples fato de seus corpos estarem juntos novamente. Você construiu uma máquina voadora, ela sussurrou finalmente, seu rosto ainda pressionado contra seu peito. Você orquestrou uma revolução, ele respondeu, seus dedos enterrados em seus cabelos, agora entremeados de fios prateados.
Eles permaneceram assim por muito tempo, como se temessem que qualquer movimento separasse novamente. Os anos seguintes trouxeram uma paz que nenhum deles imaginara possível. Lorenzo retornou a Montefeltro não como inventor da corte, mas como conselheiro e pai. Sua oficina na Torre Oeste foi restaurada, e desta vez ele trabalhou em projetos que beneficiavam a todos: moinhos mais eficientes, pontes mais seguras, sistemas de aquecimento que mantinham as casas dos camponeses quentes no inverno. Isabela, finalmente livre para usar sua mente sem restrições, tornou-se uma administradora talentosa. Sob sua orientação, Montefeltro prosperou como nunca antes. Ela fundou uma escola onde crianças de todas as classes aprendiam matemática, leitura e os princípios básicos da ciência natural. Alessandro provou ser um governante justo e sábio, sua juventude temperada pelas difíceis lições de sua infância. Sob seu governo, Montefeltro tornou-se conhecido não como uma fortaleza militar, mas como um centro de aprendizado e inovação. Lorenzo e Isabela nunca se casaram formalmente, a igreja não permitiria, e nenhum deles se importava com cerimônias. Viviam juntos em uma casa modesta nos arredores do castelo, seu amor tendo sobrevivido ao tempo, à traição, à separação, emergindo não apenas intacto, mas fortalecido. Nos últimos anos de sua vida, Lorenzo retornou ao projeto que começara em Veneza, a máquina voadora. Desta vez, não como instrumento de vingança ou infiltração, mas como realização de um sonho puramente intelectual. Trabalhando com Alessandro e uma equipe de artesãos talentosos, ele construiu um planador maior, mais estável, capaz de transportar um homem em voos controlados. O primeiro voo bem-sucedido ocorreu em uma manhã clara de primavera. Lorenzo, agora com 62 anos, observou de uma colina enquanto Alessandro, vestido com traje especialmente costurado, correu para a decolagem. Desta vez não houve tensão, apenas a pura alegria de ver um sonho realizado. O planador subiu, capturando as correntes de ar quente que subiam dos campos. Alessandro voou sobre Montefeltro, suas asas brancas brilhando ao sol. Da colina, Lorenzo sentiu a mão de Isabela apertar a sua. Você deu asas à humanidade, ela sussurrou, lágrimas de orgulho em seus olhos. Lorenzo abanou a cabeça. Apenas seguiu os padrões que a natureza já havia criado. Os pássaros sabiam o segredo há milhões de anos. Nós apenas aprendemos a ler seu livro. Síntese final: o conhecimento, quando guiado pela ética e pelo amor, transcende sua aplicação imediata. A verdadeira invenção não está nos mecanismos, mas na capacidade humana de aprender, adaptar-se e superar. Lorenzo di Giovanni faleceu aos 70 anos, cercado por sua família, Isabela, Alessandro, e os netos que eram a prova viva de que o amor pode sobreviver a qualquer coisa. Em seu leito de morte, seus dedos ainda traçavam padrões no ar, como se desenhassem um último mecanismo. Isabela sobreviveu-lhe por apenas 1 ano. Eles a encontraram uma manhã em seu jardim, sentada em seu banco favorito, um sorriso tranquilo em seus lábios. Nas mãos, ela segurava o primeiro desenho que Lorenzo lhe dera, o sistema de irrigação que começara tudo. O castelo de Montefeltro ainda existe, embora hoje seja mais museu que fortaleza. Nas suas paredes, entre os retratos de condes e cavaleiros, há um quadro simples que mostra um homem de olhos curiosos e uma mulher de olhos verdes sábios. E na Torre Oeste, preservada como era na época de Lorenzo, está a oficina onde o inventor provou que as maiores criações da humanidade não são máquinas de guerra, mas as ideias que nos libertam. E assim, como a água que continua a fluir através do sistema de irrigação que Lorenzo construiu, a história segue seu curso, um rio de vidas, amores, traições e redenções, sempre buscando, como a água, seu nível natural.